Só um segundinho, peraí. Ah, beleza. Aqui em cima foi já. Então, certo. Então tá bom. Bom dia para todo mundo aí, pessoal, viu? O, o pessoal assim da sala que já estava acompanhando, né, vendo as aulas, certo? Vai saber então o que a gente vai estudar, vai falar um pouquinho, né? E bom dia, tá? Bom dia para vocês todos, viu? Pessoal, se vocês já tiverem a apostila apostila, né, que vocês utilizam, é, vocês podem abrir ela na página, deixa eu ver aqui, 358. Aí está lá na página, está escrito assim, né? Processos de eletrização, certo? Processos, está escrito isso, né? Processos de eletrização. Quem vai lembrar da última aula, o que a gente estava falando? Volta um pouquinho na última aula lá, que foi estudado exatamente, Gabriel, eletricidade, né? A gente falou um pouquinho de corrente elétrica e de carga elétrica, né? As cargas elétricas, né? E aí vocês podem achar no capítulo anterior, certo? Então falamos disso. E as cargas elétricas, elas são para formar corrente elétrica, certo? Várias cargas juntas, unidas, para formar a corrente. A corrente é o que vem depois da junção das cargas elétricas. Então, você tem, por exemplo, ó, enquanto isso, peguem na página 358, tá? Você tem, por exemplo, um fio de cobre, né? Usado em ligação elétrica, tá? Em ligação de tomadas e interruptores. E você pode ver que ele tem, deixa eu, uma ponta de cobre, né? Que é condutor, né? Nós falamos sobre condutores, não é? E isolantes, né? Então, o cobre é condutor, que quer dizer, ele conduz a corrente elétrica. Tudo bem? Cobre é condutor, né? Assim como o ferro é. E por fora do fio, isso é um fio cabinho, tá? Usado, então, para instalação elétrica. É um isolante. O que vocês acham que é esse de fora, o revestimento? Ele tem que ser um isolante, né? Assim como o eletricista utiliza luva de borracha para se proteger, né? Quando ele está colocando cabos, tomadas, interruptores, para proteção, porque é isolante térmico. E a gente falamos um pouquinho disso, né? Condutores e isolantes, certo? Condutores têm uma alta condutividade e isolantes têm uma baixa condutividade, certo? Beleza? Vocês estão lembrando mais ou menos o que nós falamos na última aula? Então, qualquer coisa vocês me falam, tá? E, além disso, a gente viu o modelo de eletricidade, né? O modelo elétrico, né? Que explica por que algumas substâncias são condutoras e outras são isolantes. Sim, o Gabriel enviou, sim, teve algumas pessoas, quando eu corrijo, eu escrevo para vocês, né? Eu digito no comentário. E aí eu acho que tá, por enquanto está bem, assim, né? De vocês estão enviando, mas falta de algumas pessoas ainda, né? Então não deixe para a última hora,
porque, enfim, para vocês mesmos poderem se arrumar, né? Certo? Com isso depois. Então, a gente falou de algumas coisas, pessoal, que vão nos levar, né? Elas nos levam à eletrização, tá? Eletrização. Então, quando a gente fala de eletrização, a primeira coisa que você tem que considerar é que precisa de cargas elétricas. Então, com as cargas elétricas, você vai dar carga elétrica de um corpo e vai dar para o outro, certo? Aí, quando você fizer isso, carrega o corpo, tá? Tudo bem? Vai carregar ele com cargas elétricas. E tem mais de uma forma da gente fazer isso. E, às vezes, ela pode acontecer mais de uma forma ao mesmo tempo até. Então, dá para a gente ver, tem experimentos que a gente pode fazer para mostrar isso, né? Mas dá para a gente ver, então, que quando você tem um corpo que está carregado com cargas elétricas, você pode fazer com que ele passe uma parte das cargas para o outro. E isso, por exemplo, acontece quando a gente está... vocês já foram no catavento cultural? O catavento aqui da Pedro II, né? Porque eles têm um aparelho que é chamado gerador. E o gerador de Van der Graaf, ele é uma esfera metálica. Então, ele está carregado, esse gerador. É verdade. Bom, vocês têm que não assim, logo que puderem, vocês têm que ir, pessoal. Quem não foi ainda, enfim, né? Eu não falo de levar, de fazer alguma coisa assim, porque, enfim, precisa de algumas coisas antes, né? Os pais de vocês deixarem, algumas coisas assim, mas vocês têm que ir, tá bom? Quando vocês puderem, tem o gerador do catavento, né? E quando uma pessoa encosta na esfera, arrepia os cabelos dela, ou seja, fica espetado. E isso acontece porque a carga elétrica acumulada na esfera é transferida, né, enviada para você. Então, você recebe as cargas elétricas e aí, de repente, o seu corpo fica eletrizado. Isso é um exemplo de eletrização, certo? As cargas elétricas do metal entram em você, né? E só de você encostar nela. Mas isso porque a esfera já estava carregada. Então ela só deu cargas elétricas para você porque ela já tinha cargas a mais do que o estado neutro dela. Vocês lembram que a gente falou isso? Que era mais ou menos assim, né? Um corpo neutro, ele tem o equilíbrio, ele está em equilíbrio elétrico, né? Então, por exemplo, aqui, um corpo neutro, né? Ele está em equilíbrio elétrico. Ele tem a mesma quantidade de carga positiva e de carga negativa, tudo bem? Equilíbrio elétrico, certo? Beleza? O corpo está carregado, ele tem mais carga positiva ou mais negativa. Pode acontecer uma das duas coisas. Então, certo? Ele pode ter mais carga positiva ou mais negativa. Então, um corpo eletrizado é exatamente isso, né? Tá bem? Mais cargas positivas ou negativas, dependendo do que. Tipo, do que depende? Da própria substância. Se, por exemplo, resinas de árvores, vegetais, igual o âmbar, a borracha que é tirada da seringueira do látex, né? Que é a substância para fazer a borracha.
resina plástica de tecido, esses que fazem poliéster, poliuretano, poliestireno, né? Tecido de calça jeans, de roupas, vem de árvores, né? Esses tecidos sintéticos vieram de plantas. E eles têm uma coisa que é serem isolantes, né? Elétricos, eles são mais isolantes. E eles costumam, assim, ficar com cargas positivas. Quando você eletriza, carrega eles ficam com carga positiva. E onde que a gente pode ver isso, por exemplo, né? Nessa tabelinha que tem na página 300... Peraí, só um minutinho aqui. 358 mesmo, né? É a que a gente estava, tá? Então, aqui vê, por exemplo, nylon, cabelo, né? Das pessoas, vidro, couro, a pele humana, lã, né? E aí, nesse ponto, a gente pode colocar... peraí, aqui embaixo... Isopor filme de PVC, poliéster. O poliéster está aqui embaixo. O poliéster já está aqui embaixo. Então, vamos dividir em dois, tá? Poliéster, ele pode ficar com carga negativa. Quando a gente carrega ele de alguma dessas formas, né? Ele fica carregado com carga negativa. O poliuretano, poliestireno, poliuretano, Teflon, que usa para antiaderente, né? Em panela. Isopor também, é isolante. Poliéster, que é para roupa. Ouro, platina, que são metais, tá? Mas essas substâncias, turma, PVC, filme de PVC, né? PVC é um tipo de plástico que também é usado em canos, né? Canos de água, entre outras coisas. Eles, quando a gente carrega eles ficam com esta carga elétrica, beleza? Tudo bem? Então, enfim, eles armazenam carga negativa neles, tá? Depois de eletrizar. E, por outro lado, a lã, o nylon, o cabelo, né? Essas substâncias aqui fica com mais carga positiva. Isso é relativo, né? Depende da substância que a gente está usando, certo? Tudo bem? Então, a gente pode, por exemplo, quando nós esfregamos uma régua de plástico no cabelo, né? A gente passa no cabelo assim, esfrega ela no cabelo, o plástico. Se a régua é de plástico, cadê aqui? Plástico aqui embaixo, né? PVC, né? Perto do PVC ali. Então, esse aqui vai ficar carregado com carga negativa. E o cabelo fica carregado com carga positiva. Certo? Assim como a sua pele também, né? A sua pele, ela tem uma uma liberação de elétrons, né? Ela perde elétrons no processo e o PVC, plástico, como no caso o da substância da régua, recebe elétrons nisso, né? Então, ao fazer isso, esfregar o seu cabelo fica positivo, a régua fica negativa, certo? Tudo bem? A outra coisa que a gente pode fazer é esfregar no papel, né? Régua e papel. Papel é aqui, né? Então, plástico está aqui embaixo, na tabelinha, certo? Então, ao fazer esse experimento, plástico no papel, dá que o papel fica positivo, plástico negativo, certo? Beleza? Então, isso pode ocorrer também se você tem enfim, um coelho, né, em casa, vamos supor, e quando você segura ele, pode acabar carregando ele com carga positiva. E você
Aliás, você fica com carga positiva, ele com negativa, tá? Isso por quê, turma? Porque ele está embaixo, né? Então, você percebe? Pele de coelho está embaixo da pele humana. Logo, a pele humana que fica positiva, pele de coelho negativa, beleza? Nylon da roupa, se você fizer eletrização dela com cabelo, né? De repente, para passar a roupa no cabelo, vamos supor, o cabelo fica positivo, o nylon fica negativo, certo? Beleza? Seda pode ocorrer em determinadas peças de cozinha, né? Ou de roupa mesmo. E nós podemos encontrar aqui também borracha, outras coisas, né? Então, essa eletrização, essa forma de eletrizar, a gente chama de atrito, ou isso aqui, é triboeletrização, né? Porque é baseada nessa tabela, certo? Então, ao invés de tirar um... Peraí, só um segundinho que eu já vou colocar aqui. Então, essa primeira eletrização é por atrito, tá? Se você encher uma bexiga, vamos, por exemplo, imaginar, né? Você pega uma bexiga e começa a encher ela. Sopra, 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 ela vai ficar cheia de ar, certo? Tudo bem? Bexiga de plástico, né? Não pode esquecer disso, tá? Se você está falando de eletrização, tem que lembrar que ela é de plástico, de borracha, né? Tecido, as fibras delas são mais próximas de serem borracha, né? Porque são elásticas, né? É, e estão ali na tabela. Tá, aí você enche a bexiga de ar. Quando as duas estão cheias de ar, você esfrega uma na outra, dá atrito. Então, o atrito ele está fazendo o quê? O que você estará fazendo com as bexigas nesse, nesse experimento? Você vai estar eletrizando, dando carga para outra, certo? Então, dando carga para outra bexiga. Certo? Então começa a esfregar uma na outra. As duas são bexigas, então são uma borracha, né? Que bexiga parece um pouquinho um, um poliéster, na verdade, né? O plástico dela, mas na verdade as fibras dela estão mais próximas de borracha, por serem elásticas, tá? Como a gente falou, então. Aí você viu que as bexigas estão na tabela ali. E de repente você esfrega uma bexiga na outra. Uma vai dar carga elétrica para a outra, tá? Beleza? Aí a gente pega a bexiga e o que a gente pode fazer? Se você encher uma outra bexiga, ou se você não tivesse atritado as duas, você só pega uma das bexigas e raspa no cabelo ou na sua pele. Isso vai carregar um dos corpos, bexiga e pele? O que vocês acham? Bexiga mais pele. Vai dar carga elétrica para alguém aí ou não? Vai ocorrer a eletrização de um dos dois? Quando a gente atrita a bexiga e a pele, certo? Vamos ver o que vocês acham disso. Estou procurando. Peraí. E aí, turma? Bexiga e pele dá o quê? Dá carga elétrica? Tem eletrização nesse caso? Para quem não tem a apostila, né? A imagem que tem na apostila, tá? Eu vou colocar aí, beleza? Enquanto isso, já chegaram, já sabem? O que vai ocorrer? Bexiga e pele.
Tem, muito boa, boa. Mas então, quem fica com carga positiva, quem fica com carga negativa? Um dos dois, vai ficar com carga positiva e o outro com carga negativa, certo? E aí, tô tentando chegar. Ah, isso, pele negativa. Isso, exatamente, Gabriel. Pele com. Na verdade, assim, pele. Vamos olhar a tabela aqui para a gente verificar isso, ó. Só um segundinho, bem rapidinho. Aqui, acho que é atrás, peraí. Enquanto vocês vão tentando chegar, tá? Quando você atrita bexiga e pele, vai acontecer a passagem de carga elétrica, não vai? Beleza? Vai acontecer a passagem de carga elétrica, certo? Então, quem vai ficar com carga positiva com base na tabela? Essa tabela aqui, ó. É a mesma tabela, né? Então, quem fica com carga negativa, na verdade, exatamente, é a bexiga. Bexiga é carga negativa. Então, bexiga fica negativa, certo? E a pele, consequentemente, né? Positiva. Então, com base, a gente achou, na tabela, a gente achou o final da eletrização. Agora, se a gente pegar a bexiga e aproximar, bexiga aproxima do balão, do outro balão, da outra bexiga. A outra bexiga está neutra, beleza? Então, uma está carregada, a outra está neutra. O que vai acontecer aí? Bexiga, você aproxima. Aqui não tem atrito, certo? Você só chegou perto, né? A bexiga carregada da bexiga neutra. Então, o que acontece aqui? Vai ter passagem de carga elétrica? O que vocês acham? Tem passagem de carga? Você não atritou, você somente aproximou as duas. Uma é carregada, a outra está neutra. Então, a gente vai tentar descobrir se tem passagem de carga. Será que corre passagem de carga? Uma da carregada para neutra? A carregada tem carga negativa, a neutra é zero, certo? Não tem carga positiva ou negativa a mais, sobrando ou faltando, né? Está em equilíbrio. Então, a primeira bexiga que é carregada, que vocês acham? Vai ter passagem de cargas para outra bexiga que está zero? Zero é neutra, certo? Tem passagem de carga aqui. E o que a gente encontra é que não tem, turma, não tem passagem de carga elétrica, mas tem uma polarização, que é chamada assim, polarização de cargas do lado do neutro, né? Que está mais próximo do indutor, né? Que chama assim, né? Tá bom? Tudo bem? Mais próximo do indutor, que é o que está carregado. Beleza? Indutor está carregado, então. Voltando aqui no exemplo, ó. As cargas do lado do neutro, eu tô no chat, né? Voltando no chat aqui, certo? Quanto mais o lado mais próximo do corpo carregado fica com cargas contrárias, né? Cargas opostas, beleza? Então,
quem está mais próximo do condutor, o lado mais próximo, fica com cargas opostas. Então, o que a gente vê é assim, a bexiga neutra, do lado dela, mais perto da bexiga carregada, fica com cargas opostas. Isso porque o positivo, ele atrai o negativo, e o negativo também faz a mesma coisa com o positivo. Então, dá atração aqui, beleza? Atração, né? Positivo e negativo se atraem, beleza? E cargas do mesmo sinal vão para longe da outra, se afastam. Então, elas vão se afastar. Tudo bem? Então, se nessa segunda parte só polariza, certo? Não eletriza, tá bom? E se você, tipo, se você agora, você atritar um balão com outro, eu estava vendo aqui, eu vou atritar um balão com outro, dá carga elétrica de um para o outro. Então, é o que a gente falou, né? Ao atritar dois balões, um passa suas cargas para o outro balão, certo? Vai dar cargas elétricas para o outro. Então, beleza? É isso que vai ocorrer, certo? Na eletrização. Quando você tem agora, imagina assim, na apostila, ele dá um exemplo, que é pegar um vidro e atritar na lã, né? Então, isso é mais experimentos, sabe, pessoal? Vidro e lã. Vidro neutro e lã neutra. Beleza. Aí você passa um no outro, atrita, e com isso você vai estar carregando o vidro e a lã, né? O vidro ele vai ficar positivo ou negativo em relação à lã? Com base na tabelinha aí que nós temos, o vidro vai ficar vidro com lã. Vidro fica positivo, certo? Beleza? Vidro fica positivo e lã fica negativa. Olha só, então, aí você está, eletrizando, você eletrizou os dois. Aí pegou a lã aqui, que está negativo, o vidro está positivo. Quando você separa os dois, eles já começam a ficar carregados, tá? Aí você vê, ó, vidro carregado, lã carregada, com cargas contrárias, certo? Beleza? Aí você pode... não, antes de falar disso, peraí. Não, tem duas equações, né, mas que mostram assim, a carga do corpo A fica positiva, com carga mais Q, né, e a do B, que é a lã, né, carga negativa menos Q, certo? Carga da lã menos Q, carga do A mais Q, beleza? Certo? Aí a gente pode aterrar um dos dois, inclusive, né? E despejar as cargas elétricas dele no solo, que é o que a gente faz com o chuveiro, né? Quando o neutro, o fio neutro do chuveiro, na verdade, o chuveiro tem duas fases ligadas, né? Uma 110, 220, certo? E tem a neutra, né? Fio neutro. E tem o fio terra. Então, são 4 fios no chuveiro. E o fio terra é para aterrar. É o mesmo fio que tem interruptores, que ele faz o aterramento. Despeja as cargas elétricas que estejam acumuladas a mais no condutor para o solo, enviando elas para o solo. Então, vai despejar como uma água, né? Como se fosse água escorrendo, despejar as cargas elétricas para o solo, fazendo com que o corpo volte a ser neutro, ou ele esteja em equilíbrio, né? Certo? Então, o corpo carregado, de repente, ele pode ficar neutro, está em equilíbrio de novo, de cargas. É o que acontece no aterramento, tá? É uma medida de segurança, certo? Porque evita sobrecarregar os fios e pode até gerar calor, queimar eles, né? Pegar fogo, algumas coisas que
A gente ainda vai estudar, certo? E para evitar isso, aterrar o condutor ou aparelho elétrico que a gente tem em casa, né? O eletrodoméstico, a gente faz isso daí. Então, aterramento é para despejar as cargas elétricas para o solo. Isso está mostrado nessa figura, tá? Você liga um fio condutor, pode ser um fio metálico mesmo, assim, né? E você lembra disso? Isso como que é de elétricos, tem elétrons, né? E os elétrons estão se mexendo ali dentro. Calma aí. Os elétrons estão se movendo ali dentro. E eles estão móveis, e quem está parado é as cargas positivas. Certo? Por isso, as cargas positivas ficam paradinhas, elas ficam paradas. Quem se move de um átomo para o outro, de uma parte lá para outra parte, é carga negativa. Então, carga negativa porque os elétrons que estão se circulando no fio, nos átomos, e no fio também, né? E nos condutores também. Então, são eles. Então, é eles que se movem. Tá bom? Não pode esquecer isso, porque quando a carga elétrica é enviada de um corpo para outro, você está falando de cargas negativas, certo? Cargas negativas, beleza? Tudo bem? Aí, se lembrar dos metais, os metais são metálicos, né? Quem está em movimento nos metais são cargas negativas, beleza? Que são os elétrons, tá bom? Então, com isso, a gente vai ter a passagem de elétrons de cargas negativas. Se o corpo está carregado com cargas negativas a mais, essas cargas negativas vão descer para o solo no aterramento, beleza? Se ele tiver carregado com cargas positivas a mais, as cargas negativas do solo vão subir, tá vendo aqui? Elas vão subir para ele no aterramento. Então, aterramento não, além de despejar, é absorver elétrons, beleza? Absorver elétrons e entrar no corpo. Então, aterramento também é isso, tá? Que acontece, enfim, né? Nos dois sentidos, tá? Aqui esses dois pontos falam sobre isso, né? Beleza? E fala da série triboelétrica. Aí na página 359, a gente já vai falar de contato. Por quê? Pessoal, se você imagina que você tenha um clipe de papel, agora forma por contato, tá? Você pega um clipe de papel, não, um clipe de metal, isso é uma coisa que a gente tem em casa, né? E a gente pega, por exemplo, uma moeda, né? Aqui no experimento falou bolinha de alumínio, mas é mais fácil ter uma moeda, então vamos com a moeda. Beleza? A gente vai com a moeda. A moeda é de níquel, né? Níquel é metal. Então, sendo metal, ele é um condutor, certo? De corrente elétrica. Beleza? Então, nós vamos tentar chegar a alguma coisa aqui, ó. Se você pegar o clipe de metal, fazer um pêndulo com ele, todo mundo sabe o que é pêndulo? Do relógio de parede, né? O pêndulo do relógio mesmo, aquele pêndulo ali,
ele está oscilando, certo? Ele está ali, tal, de um lado para o outro. Então, ele tem... aproximar de um certo? Beleza? Então, acima do pêndulo, por exemplo, vamos na verdade, um clipe de beleza? Pêndulo de clipes de metal. Então, a gente vai aproximar... lembra da eletrização por atrito, que você pode fazer com canudinho de plástico? Por exemplo, você pega um canudinho, né? Não é isso aqui, mas você esfrega no cabelo assim, o cabelo positivo, o cabelo negativo, certo? Beleza? Canudinho negativo, beleza? Então, carregado com carga negativa. Bem, então você aproxima, né? Igual a gente fez na última atividade, junto do clipe de metal. Se aproxima ele junto do clipes. Apesar de não passarem cargas elétricas aí, certo? Só de porque é polarização isso, tudo bem? Se vocês se lembrarem, então, mais vai atrair. Já é o bastante para atrair, porque as cargas negativas que tem no canudinho, elas vão exercer uma atração, atrair o clipe de metal. E por que isso? Porque o clipe de metal, ele também tem ali dentro dele, certo? Então, se você pegar as cargas opostas ativas, elas vão todas para perto do canudinho, vai todo mundo para lá. Então, quais são as cargas opostas? Não é? Então, as cargas positivas, que é oposta à carga do carregado, vão todas para perto dele. E quem é igual à carga do carregado vai todos para longe dele, que é o princípio da atração ou repulsão elétrica, tá? Não sei se vocês já ouviram falar dele, turma, mas seria isso, né? Então, você já está polarizando, você está atraindo um corpo só de você chegar a um outro corpo carregado junto dele. Beleza? Você já está atraindo o corpo. Então, tá. Fez isso? Fez. E se você pegar agora um ímã e chegar perto do metal, do clipe de metal, o que vai acontecer? Se você pegar um ímã e pôr junto do clipe de metal, o que a gente vai ter ali? Da mesma forma que o canudinho carregado, o que o ímã vai fazer com clipes? Só que através de uma outra força, né? Certo? Que o clipe elétrica que você tem aqui, por quê? Porque as cargas elétricas, certo? Cargas elétricas na verdade, um campo elétrico, né? Campo elétrico gera força elétrica. O ímã é magnético. Mas então, essa força elétrica, ela empurra, ela atrai o clipe de metal para junto do canudinho. Tudo bem? Certo? Então, se você pode fazer isso, atrair corpos ou repelir eles, você pode olhar para essa figura da página 359
se aproxima a uma esfera carregada com carga negativa, tudo bem aqui? Então, a gente vai estar fazendo, atraindo, né? Na verdade, a esfera A e a esfera B vão se atrair. Isso por quê? Porque aqui perto da esfera A, do lado da esfera A, mais perto da B, vai ficar as cargas positivas. Então, positivo e negativo atrai. Beleza? Mas aqui, tá, até aqui nós falamos, né? Aqui você encosta, você vai encostar as duas. Dá para ver? Quando você encostou as duas, turma, aí já tem passagem de carga elétrica? Contato. Certo? Já tem passagem de carga elétrica, certo? Contato. Aí as cargas negativas do carregado vão passar para o neutro. Então, depois que você descolar elas, o neutro vai ficar negativo, beleza? E o carregado antes também vai ficar carregado negativo. Então, o carregado o carregado do comecinho, né? Fica carregado ainda, continua, mas com menos, e o neutro fica carregado negativo. Tudo bem? Deu para ver isso aqui? Certo? Porque você encostou. Aí tem passagem de carga elétrica. Então, a gente chama isso de contato, turma. E na eletrização por contato, a gente sempre vai utilizar um princípio aqui, tá? Ó. Que é esse aqui. Só um instantinho que eu vou colocar. Peraí. Contato, tá? A carga elétrica, ela se conserva, certo? Então, assim, ela nunca vai deixar de faltar ou de sobrar a partir do quanto que ela tinha. Como assim, né? Ficou... É porque, assim, a carga se conserva. Então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu só colocar uma figura aqui. Não, mas não acho que não precisa. Então, a carga se conserva. Quer dizer, carga A, carga B, depois do contato, a carga, vamos imaginar que elétrons passaram do A para o B ou do B para o A carga do A ficou igual a A mais B dividido por 2. Quer dizer, por exemplo, se tivesse 2 coulombs do A e positivo e 6 coulombs do B positivo também, mas aí o A ele tem mais elétrons do que o B, certo? Então ele vai dar carga elétrica para o B. Eu acho que vai ficar mais simples de visualizar se fizer no exercício isso. Mas quando o corpo A der carga para o B, ele vai dar numa quantidade que depois vai ser dividido por 2. Então, assim, 2 mais 6 é 8. 8 dividido por 2 fica 4. Então, o corpo A deu 2 coulombs de carga negativa para o corpo B. Aí o corpo B vai ficar de 6 que ele estava, né? Ele vai ficar 4 coulombs. Beleza? E o corpo A também vai ficar 4 coulombs, porque se ele era 2, né? E positivo, e deu 2 negativo, ele fica 4 também. Então, no final, eles ficam com a mesma quantidade de carga elétrica. Tudo bem, pessoal? Se eu escrevesse isso, talvez ficasse mais visível, né? Mas no contato, a gente utiliza assim, a carga A mais a carga B, aí soma as duas, beleza? E divide por 2, tá? Ah, você tem que considerar o sinal? Tem, com certeza. Porque se o corpo A aqui tivesse negativo, vamos supor, né? Por exemplo, corpo A tivesse negativo, menos 2 coulombs.
e o B 4, mais 4 coulombs, é positivo, certo? O que nós teríamos, tá? Não precisa se preocupar, assim, de que nos exercícios que eu puser para vocês, os exercícios vão ter bem os dados todos que a gente precisa, tá? Para fazer. O corpo A, ele está com -2, o B com +4. Então, tipo, ele que vai dar a carga elétrica que ele tem mais para o B. Quanto? Ele vai dar 2 mais 4, né, que é 6, dividido por 2 é 3. Então, se ele estava com -2, ele vai dar carga elétrica negativa, vai ficar positiva, né? Ele vai dar 3, não é? 6 dividido por 2. Então, se ele está -2 coulombs e ele dá -3 coulombs, ele fica com mais 1 coulomb no final. Tudo bem? Tudo bem isso aqui? E o corpo B, ele estava com mais 4 coulombs. Quando ele recebe -3 coulombs, ele também vai ficar com mais 1 coulomb no final. Ou seja, igual. Certo? A quantidade de carga se conserva, pessoal. Então, ela não muda, tá? Mas, como eu falei, nos exercícios, a gente vai poder ver isso com números e ficará visível para vocês, tá? Beleza? Depois eu coloco essa figura no chat aqui também, tá? Para ficar junto com a aula. E a indução, que, na verdade, é uma continuação do atrito, tá? Porque, assim, lembra que a gente falou do aterramento? Que se você ligar um fio metálico num corpo carregado, ele despeja as cargas no chão ou absorve elas, certo? Se você tiver uma bexiga carregada, assim, com carga negativa, porque a bexiga fica negativa, certo? Carga negativa e juntar ela aproximar de uma parede, por exemplo. A parede está em equilíbrio. Do lado da parede mais perto da bexiga, vai ficar as cargas opostas, ou seja, positivas. Tá? Isso só de você aproximar, tá vendo que não encostou, né? Você só chegou próximo, certo? Você só chegou a bexiga negativa próximo da parede. Aí você, de repente, você encosta. O que vai acontecer? Carga da bexiga vai passar para a parede, não é isso? Beleza? Mas e se a gente fizer de uma outra forma, pessoal? Ao invés da gente encostar uma na outra, a gente pegasse um fio condutor e tipo, a gente ligasse ele aqui na parede, ou num outro fio, né, que estivesse na parede. Se a gente ligasse um fio condutor no corpo induzido, né, chama assim, tá? Eu vou escrever isso. Se a gente liga um condutor, um fio condutor, no corpo que ficou polarizado, ficou assim, as cargas elétricas do corpo que ficou assim, dividido, elas vão, tipo, elas podem tanto passar para a Terra, como o fio pode pegar as cargas da Terra, absorver elas. Então, isso depende. Se tiver mais carga negativa perto do fio, quer dizer, essas cargas vão descer. Se tiver mais carga positiva perto do fio, as cargas negativas, lembra? As cargas negativas da Terra vão subir para o corpo. Deu para ver mais ou menos isso ou não? É a mesma coisa acontecendo aqui, só que em indução você tem um corpo carregado, no caso a bexiga, né? E coloca ela junto da parede, que a parede é neutra, né? Beleza? Então você quer fazer alguma coisa aí, você quer carregar o corpo induzido, tá? É assim que chama o corpo que ficou do jeito que tá a parede assim, né? Dividido, né? Ele tá neutro, tá?
mas ele ficou dividido assim, beleza? Aí, o que nós fazemos? Ligamos um fio condutor no induzido, no corpo que na verdade está neutro ainda, beleza? Certo? Se ele tiver mais cargas positivas perto do fio, o que vai acontecer? As cargas negativas do solo vai subir pelo fio. Cargas negativas vão subir, certo? E se, por outro lado, tiver mais cargas negativas, descer pelo fio. E elas descerem, vai carregar, deixar o que vai ficar com mais cargas positivas, ou eletrizando o corpo. Então, você tem que ter um fio condutor para fazer isso, tá? Igual no chuveiro da sua casa tem. Se você morar em prédio, também tem. Beleza? Então, aqui na 300 e... Peraí. Isso, pessoal, foi na 359, tá? Aí na 360... 360, a gente vai ter o quê? Mais um exemplo, né? O corpo induzido, né? O corpo que ficou assim, sabe? Dividido por causa de um indutor, um carregado que você chegou perto dele. O carregado está com cargas negativas, ele vai fazer isso no induzido, vai ficar com mais cargas positivas perto do carregado. Certo? Isso não eletrizou. Se você encostasse, eletrizava, né? Mas você vai fazer de uma outra forma. Você vai aterrar o induzido. Ou seja, vai ligar um fio nele e nesse fio vão estar mais próximas as cargas negativas, certo? Imagina se você aterra o fio por aqui, ó, certo? Por esse lado, ligou na esfera, né? Aterrou. Tem mais cargas negativas, então elas vão descer pelo fio. Ele vai ficar carregado positivamente, né? Se fosse o contrário, ele ficaria carregado negativamente. Tudo bem? Certo? Como mostra aqui também, né? Tá? Vocês podem ver, né? Foi aterrado, você aterrou por esse lado, ligou o fio aqui, cargas negativas vão descer pelo fio. Tudo bem? Esse é um experimento, pessoal, muito legal. Dá para vocês fazerem, talvez na própria casa de vocês, tá? Eu não vou pedir isso, né? Mas é assim: peguem uma esfera condutora. Se você tiver de ferro, alumínio, aí pode ser, né? E aí você vai pegar um metal, alguma coisa assim de metal, pode ser uma barra ou até uma ferramenta, né, de repente, de metal. E vai colocar um clipe no final, clipe de metal também, certo? Aí você vai ter assim, pega um canudinho carregado com carga positiva, né? Você lembra como pode fazer isso, né? E coloca ele perto da esfera. Aí ele vai polarizar, né? Ele vai fazer assim com a esfera, vai ficar mais cargas negativas do lado do canudinho. E mais longe da esfera vai ficar cargas positivas aqui embaixo, certo? Então, positivo e positivo se repele, né? Olha o que vai acontecer. Os dois lados vão se afastar, certo? Então, repulsão, né? Se você tirasse o canudinho de perto dessa figura, o que ia acontecer? As cargas elétricas iam voltar ao normal, né? E o clipe de metal voltava a se fechar.
né? Porque ele voltaria a ficar ao normal, né? Com cargas positivas e negativas também, certo? Esse outro, esses dois experimentos tem na 360, tá? Esse é eletroscópio, esse outro é um pêndulo. Lembra do pêndulo? Então, a esfera metálica, né? A gente pendura uma bolinha de alumínio, por exemplo, ou uma moeda, e com a moeda dá para você fazer um pêndulo já, tá bom? Aí a gente pega um canudinho carregado com carga positiva, né, que a gente fez, e coloca junto da moeda ou da bolinha, o que você tiver, tem que ser de metal, tá? Tem que ser condutor, tá? Tudo bem? Aí você coloca ela junto do pêndulo, né, da bolinha. Vai acontecer o que nós falamos, né? Não vai encostar, só vai chegar junto, beleza? Não encosta. Aí vai acontecer o que nós falamos, ó. Vai polarizar, né? Vai ficar assim. A bolinha vai ficar com cargas contrárias ao do canudinho. Então vai atrair. Olha só, vai atrair pelo canudinho, certo? Então você pode fazer esse eu acho que dá até mais para fazer, né? O pêndulo elétrico, né? E nós podemos fazer, viu, pessoal? Tentem fazer em casa, tá? Procurem fazer em casa, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam, tá, turma? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama, certo? Eu vou colocar o WhatsApp no Classroom